É isso aí, Bárbara Mourinho. Nós vamos falar agora sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Um mal que vem afetando muitas pessoas e por vezes causando muitos problemas paralelos. Que doença é essa? Como saber quando está se manifestando? Existe tratamento ou cura? O nosso parceiro de todas as quartas-feiras está aqui e vai nos explicar mais sobre o assunto. E é com muito prazer, muita honra que nós estamos recebendo aqui mais uma quarta-feira o doutor psicólogo clínico Sandro Massini. Olá, Boa Renato. tarde, tudo bem, Boa doutor? Boa tarde, sempre um prazer estar aqui com vocês. falar de um tema tão importante, tão relevante, que é saúde mental, qualidade de vida. E hoje vamos falar um pouco, trazer algumas informações sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vocês sabem o que se trata? Muitas pessoas não sabem, então nós já queremos já abrir aqui o nosso quadro, querendo saber o que é o transtorno obsessivo compulsivo. Explica pra gente, por favor, doutor. Bom, como o próprio nome diz, né, é um transtorno obsessivo. A gente entende por obsessão uma enxurrada de pensamentos, né? As obsessões, elas podem se manifestar por pensamentos, elas podem se manifestar por ideias ou por imagens. E este pensamento, geralmente, ele se dá de forma intrusiva, de uma forma que o paciente não espera. Então, imagina, eu estou aqui conversando com você agora e eu tenho uma imagem, uma lembrança, uma invasão que fica persistindo, me impelindo que eu faça algo. Então esta obsessão, ela gera desconforto, ela gera angústia, ela gera muitas preocupações e impacto na vida. Porque imagina só, a gente ser invadido por esses pensamentos, por essas imagens, geralmente de cunhos ruins, de doenças, de tragédias, né? E esse pensamento permanecer comigo o dia inteiro. Uau. O dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Então, isso é obsessão. Aí, a outra parte é a compulsão. Lembra que é um transtorno obsessivo compulsivo. A compulsão, geralmente, são por atos repetitivos. Então, é aquela pessoa que desenvolve uma técnica para aliviar a obsessão. Então, a obsessão invade, fica perturbando ela, ok? Então, imagina que eu tenho uma obsessão que eu saí de casa e deixei a luz acesa. É um pensamento. Aí eu volto para verificar se a lâmpada está acesa ou não. Mas este ritual eu faço uma, faço duas, faço três, faço 10 vezes. E tem casos clínicos que a gente sabe que que o paciente ele passa horas fazendo este comportamento de verificação ou um comportamento de higiene. Aquele quadro, uma das obsessões, pode ser por contaminação. Nossa. Aí a pessoa acredita que está contaminada e tem o hábito de lavar as mãos. Doutor. Só que não lava a mão uma única vez. Eu lavo direto. Então, lava a mão constantemente. Eu tive um caso no consultório, uma jovem, ok? Ela desenvolveu uma dermatite nas palmas das mãos de tanto lavar a mão, porque a obsessão era tão grande de contaminação que ela iria se contaminar e iria contaminar o outro. Então, ela passava horas, mas não é lavar a mão uma vez. Este ritual, eles se estendem por horas. E por vezes não é só com água. Tem pessoas que usam um detergente, outras pessoas usam o antisséptico, usam o álcool gel e fica neste ritual. Imagina o sofrimento. Diariamente, constantemente. E aí o transtorno, a diferença do transtorno para mania, porque mania todos nós vamos ter em algum momento na vida. De alguma coisa. Mania. Então você tem uma mania de tomar banho, primeiro lavar o cabelo, ou lavar o corpo, primeiro, enfim, mania no normal, né? Faz parte e é natural, mas quando essa mania, ela se torna um comportamento obsessivo e começa a interferir no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, né? No nosso ir e vir, aí a gente fala, olha, esta pessoa pode estar desenvolvendo um TOC. Uau. Então muitas pessoas têm TOC, e não sabe. E não sabe e não busca ajuda, porque acha algo normal. Uau. Então, nós podemos dizer que uma pessoa que já tem um TOC, ela pode surtar. Sim, porque olha, lembra, se é por obsessão, se é invasão de pensamentos, ideias e imagens, tem alguns rituais... Repetidas sequências de coisas que ela tiver que fazer também, né? Porque esta obsessão, ela pode ser obsessão por simetria, arrumar as coisas, por limpeza, pode ser por verificação, pode ser por doença. Eu conheço pessoas assim, por limpeza, por arrumação. Eu também conheço muitas. Uau.
Então, a gente coloca o diagnóstico do toque quando este ritual é maçante, ele se torna um ritual negativo de modo a interferir a qualidade da vida. Porque a pessoa ela pode ser extremamente higiênica, ok? Agora, se ela perder muito tempo na higiene, eu atendi um paciente, então assim, olha, os toques, esses pensamentos delirantes, quando você disse que uma pessoa pode surtar com o quadro de toque, numa pequena porcentagem. A gente fala em torno aí de 0,5%, mas as pessoas acabam surtando, entrando em quadros psicóticos pelos pensamentos delirantes em relação ao toque quando não tratado. Então, eu disse, é a obsessão. Então, eu tenho uma obsessão que, se eu não fizer determinado ritual, a minha família ou um familiar ou um amigo vai morrer. E isto é a obsessão do toque. Então, eu atendi um cliente, ok, que ele andava pela rua e ele não podia pisar, mudar de cor aonde andava. Então, assim, o ritual dele era, se ele está andando num lugar onde a predominância é cor clara, não poderia trocar para cor escura. E como que atravessa o asfalto? Atravessar o asfalto. Uau. Como que a pessoa ela descobre que ela tem um toque? É mediante uma consulta? Então, sim, geralmente sim, mas a gente entende que o toque, geralmente, ele se desenvolve por alguns perfis de personalidade. Então, aquela pessoa que é muito controladora de verdade. Aquela pessoa que é muito detalhista, né? Aquela pessoa que ela se cobra demais, que ela tem um perfil muito rígido com ela mesma, de cobrança de perfeição. O doutor está desvendando tanta coisa minha que eu acho que eu tenho um toque. Eu me cobro muitas das vezes, eu sou bem detalhista, perfeccionista. Então as pessoas com esta característica de personalidade, que é muito bom, mas o exagero, lembra? O transtorno mental, a saúde mental, todos nós em algum momento, a gente vai ter alguns critérios, alguns sinais. E é natural isso. Voltado para isso. Né? Voltado. O que é a diferença de quem sofre com transtorno ou não é a intensidade, é isso. Então é claro, assim, eu sou um cara extremamente perfeccionista e eu me cobro muito. Questão em todos os sentidos, na área acadêmica, na área profissional, na área familiar, ok, é bom, hein? É bom porque a gente quer entregar o nosso melhor. Né? Mas quando isso é de forma obsessiva, que me anula em outras áreas da minha vida, se torna uma doença e gera sofrimento. O sofrimento, a pessoa acaba impactando a vida. Eu tive outro assim, o toque é um transtorno, a prevalência do toque mundialmente é em torno aí de 2 a 3% no mundo. Uau. No mundo. No Brasil, passa de 4 milhões de pessoas. Chegando a estatística no Brasil de 4 a 5 milhões. Uau. No Brasil. E diga-se de passagem, é um diagnóstico, a gente sabe que com a pandemia, este quadro... Na pandemia, o quadro aumentou, como é que ficou o quadro do toque na pandemia? Aumentou. Porque, olha, então vamos imaginar que um dos quadros, né, uma das características mais prevalência do toque é a de limpeza, é a de higiene. E aí imagina só, um dos tratamentos, lembra que o toque é um transtorno mental por uma descompensação bioquímica e que por vezes tem que ser medicado, ok? A gente tem que fazer a compensação medicamentosa, associado à terapia cognitiva comportamental, é a mais indicada. E um dos trabalhos da terapia cognitiva comportamental é a gente desestimular esta compensação. Então a pessoa tem a obsessão, e para aliviar essa obsessão, ela tem os quadros, ok, comportamentais, de rituais ou de manias para aliviar o sofrimento. Porque essa obsessão é tanta, a pessoa cansa de tanto pensar, ela desenvolve o comportamento para ela aliviar. Na parte da higiene, o pensamento, a obsessão é de contaminação. Sim. Então, ela vai limpar essa obsessão com o comportamento de lavar as mãos. Na terapia, a gente induz a pessoa, a gente trabalha com o paciente para que ele não faça o ritual. Porque a gente sabe que quando a gente extinguir esse ritual, a intensidade obsessiva ela diminui. Porque a diferença do toque, a gente sabe que é um transtorno ansioso. Lembra que a gente já falou aqui do pânico. O pânico é um quadro de incidência muito alta, o pânico. É um pico muito alto. E aí ele volta. O toque é um platô. Ele sobe numa curvatura mediana, mas ele permanece médio por horas.
Então, para aliviar essa tensão, ela tem o comportamento. Só que a pandemia não foi convidado, a gente não era obrigado a aumentar a higiene. Verdade. Sim. Não era obrigado, a gente tinha que passar álcool em gel em tudo. Não podia entrar com sapato em casa, assim, a gente teve que redobrar os cuidados. Redobrar isso. Não foi? Imagina para a pessoa que tinha toque. Então, ela estava sendo medicada, ela ia para o terapeuta falava, olha, diminui a sua obsessão. Ela falava, não, mas eu vou pegar o coronavírus. Então, a pessoa que já tinha este pensamento obsessivo, ela sofreu mais ainda. E este quadro piorou. Então, se você me pergunta se a pandemia favoreceu ou não o surgimento de novos quadros, de novos diagnósticos, eu digo que sim, piorou. Nossa. Podemos dizer que o toque ele é hereditário? Também, como todo transtorno mental, ele é hereditário, né? Ele tem herança, ele é genético, hereditário e o social, o aspecto social de personalidade que a gente já falou há pouco. Sim, sim. Um exemplo, você acabou de falar a respeito da pandemia, que se agravou, que piorou. Uma pessoa que nunca na vida teve o toque, ela pode ter recebido o toque agora da pandemia para cá? Então, olha, geralmente o toque ele começa a desenvolver na infância. Ah, na infância. Geralmente é um transtorno ansioso e a pessoa vem com essas características em torno de 10 anos. 10 anos começa. Quando não desenvolve nessa idade, aproximadamente de 10 anos, desenvolve aproximadamente aos 20 anos. Os estudos clínicos mostram que é mais ou menos nessa faixa etária. Agora, é claro que com a pandemia, se a pessoa tinha aquelas características mais de perfeccionismo, de obsessão, de controle, com esse quadro da pandemia, de extremo controle social, pode ser que esse quadro, enfim, foi um gatilho para que ele tenha se desenvolvido. Mas volto a dizer, não é apenas o lado social. Lembra que os transtornos mentais, eles precisam geralmente de um tripé, que é a genética, a hereditariedade e o contexto social. Então, ajuda, poderia... Ajuda. O toque pode ser acabado sozinho, doutor? Não. Não, é um transtorno mental, né? É uma alteração química, ok? Que quando não tratado, o prognóstico, ele é pior, porque é uma doença progressiva. Então, existe tratamento para melhorar a qualidade de vida, mas ele se extinguir por conta própria, os estudos não apontam esta linha. Entendi. E quem que é o profissional que trata o toque? O primeira linha, né? O profissional de frente é o psiquiatra. Por quê? Porque esse transtorno por conta das medicações, que esse transtorno ele gera um impacto muito grande na vida de qualquer indivíduo, porque ele interfere na sua vida laboral. As pessoas perdem a sua produtividade por conta das suas manias e seus rituais. Então ele interfere na sua vida familiar, interfere na sua vida acadêmica, na sua vida amorosa, porque você deixa de participar de rituais sociais por conta das manias e dos seus rituais clínicos, né? Então é algo significativo. Entendi. Acontece mais esses casos com homens ou mulheres ou independente? Geralmente o que os estudos... o que você tem recebido mais lá no seu consultório? Mulheres. Mulheres? Em média de 2 para 1. Uau. Em média, assim, popularmente, né? Em média de 2 para 1. Só que nas mulheres a gente costuma se perceber mais as obsessões. Quais e são nos homens... Fala pra gente aí umas ferramentas que tem acontecido muito com as mulheres. De limpeza. Limpeza. De limpeza, de organização, de simetria, né? Então, simetria, aquelas pessoas que gostam tudo arrumadinho, você abre o guarda-roupa, as camisas de acordo com as cores. Nossa. As calças todas com as cores, as calças dobradinhas de um jeito. Já é demais, né? Não, mas é simetria. Então você vai na cozinha, aonde ficam os talheres, os pratos, os copos, tudo muito organizado, de tamanho do menor para o maior. Então geralmente estes rituais, né, são os mais clássicos. Mas a gente sabe que o toque também tem aquele ritual do acumulador. Sabe aquele transtorno de acumulação? Que as pessoas vão guardando? É uma característica do toque. É uma vertente do toque. Mas guardando em que sentido que você fala? Guardando objetos
ou guardando mágoas no coração? Não, guardando objetos. Objetos. Aqueles Ok. o transtorno de acumulação, que, acumulação que de as pessoas objetos em começam a casa. guardar as coisas e vão empilhando, que a casa parece até um depósito que perde-se o lugar Conheço pessoas assim. de andar em casa. Sim. Né? Este é uma característica, uma toque vertente também do toque. Uau. Porque é diferente Porque tem do muitas colecionador. Porque tem muitas pessoas, eu quero guardar isso aqui porque tem lembrança do meu pai. Eu Sim. quero guardar isso aqui, lembrança do falecido tal. E é normal, isso é são normal. as manias. Agora imagina se toda lembrança que eu tiver de viagem, das idades do meu filho, das idades da minha filha, de um concurso, de uma promoção, de uma amizade, de uma viagem, se eu for guardar algo significativo de toda a lembrança, eu vou ter que ter algumas casas. É verdade. Porque a gente tem lembranças a todo momento. Liberte-se! Liberte-se dessa obsessão, minha amiga. Minha amiga, por favor. E seja como liberta, fazer isso, né? transformada hoje. Como fazer isso? Buscar ajuda. Buscar ajuda, lembre-se. Se você que me ouve, se você estiver sofrendo de obsessão, desses pensamentos que te invadem durante o dia, seja por ideias, seja pensamentos de doença, seja pensamentos de morte, né? E você vive neste ritual para tentar aliviar este sofrimento, provavelmente você está sofrendo de transtorno obsessivo compulsivo. É hora sim de buscar ajuda. Busque ajuda de um profissional. É isso aí. É. E seja liberto e procure a Somente Clínicas. Teremos sempre um prazer estar aqui com vocês, discutindo esses temas de altíssima relevância. É um prazer poder conversar com vocês. Entre em contato pelas nossas redes sociais, somenteclinicas.com.br. O meu Instagram é sandromassini_psicólogo. Interaja comigo nas redes sociais, envie pautas, sugestões, claro, tema sempre pertinente à qualidade de vida e saúde mental. Será um prazer estar aqui conversando com vocês sobre pautas vindas aí de casa. E eu sou prova disso porque todas as quartas-feiras eu passo por um tratamento antes do programa e depois, após o programa, com o próprio Dr. Sandro. Ele me dá várias dicas. Nós temos, né, Dr. Sandro, um bate-papo aqui muito bacana. Um prazer. E eu posso falar que fui curado através Terapia não dava muito, é muito importante. Eu confessei para ti isso, né? Que eu não dava muito crédito, eu não dava muito crédito mesmo não, a psicologia, mas o Dr. Sandro, ele me libertou. A terapia é fundamental na vida de qualquer pessoa. Claro que tem momentos mais difíceis, que a gente busca terapia por doença, por sofrimento, mas tem momentos apenas da gente se orientar, da gente se perceber, pelo autoconhecimento, pelo empoderamento. Então, terapia é fundamental. Meu amigo, mais uma vez, boa tarde. Um abraço, muito felicidades. Obrigado. Um abraço. Até quarta-feira que vem, hein? Se Deus quiser, até lá. Beleza.